E eu estou com muita expectativa, eu tenho plena convicção, essa palavra vai abençoar você. E eu quero orar antes, enquanto as pessoas estão entrando, eu quero orar e liberar uma palavra de vida sobre você. Jesus, obrigado por essa noite, obrigado por mais uma live, obrigado por mais um encontro, obrigado pelos milagres que já estão se manifestando, pessoas sendo curadas agora, pessoas sendo libertas agora, pessoas sendo encorajadas agora, Pai, pessoas sendo renovadas. Obrigado, Jesus, nos lugares onde essa mensagem está chegando, pessoas agora, Jesus, em quartos escuros, pessoas em ambientes que talvez a gente nunca teria acesso, sendo tocadas pela palavra da vida. Pai, nós te agradecemos, nós declaramos cura aos enfermos, liberdade aos cativos, nós declaramos em nome de Jesus promessas se cumprindo, Pai, como uma chuva serôdia que vem sobre a terra seca. Pai, a tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós estamos aqui, Jesus, para ministrar a tua alegria, ministrar a tua paz. Tua palavra diz que o teu reino é paz, justiça e alegria. E nós te agradecemos, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor vai fazer através dessa palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Seja bem-vindo, você que está com a gente aqui, pouco mais de 1.200 pessoas conectadas. Eu quero agradecer de verdade você que tem participado, divulgado, você que tem celebrado tudo que Deus tem feito, tem centenas de pessoas batizadas com o Espírito Santo, curadas através dessas lives. Então você faz parte disso também. Tem pessoas que você está enviando esse link que talvez nunca saberiam do que está acontecendo aqui, e quando elas recebem o toque de Jesus e são curadas, você faz parte disso também. Eu quero agradecer você que está conectado com a gente agora. Seja bem-vindo. Essa noite vai marcar a tua história, essa noite vai mudar a tua história, essa noite vai liberar o teu destino. Eu creio nisso. Essa noite você vai ouvir coisas de Deus que eram tudo que você precisava para poder ir para o próximo nível, next level. Eu tenho plena convicção, essa é a noite que Deus marcou para tocar você, para gerar vida em você, para libertar você. O passado ficou para trás. Quando nós estamos em Cristo, Ele fez novas todas as coisas. E eu vim aqui não para profetizar caos, porque o caos ele existe desde que o mundo é mundo. Eu vim aqui para profetizar a vida de Deus sobre você. Eu vim aqui para profetizar novidade de vida sobre você. Eu vim aqui para compartilhar com você que existem coisas que fogem ao nosso controle, mas nada foge ao controle de Deus. Então a gente precisa se apegar àquilo que a gente consegue ter governo. Entenda isso. Você não tem governo sobre epidemias mundiais, mas você tem governo sobre a tua casa. Você não tem governo sobre economia mundial, mas você tem governo sobre a tua casa. Então Jesus está dizendo para a gente, olha, o que você precisa fazer é declarar sobre a tua casa as realidades que a sua casa vai viver. E sobre todas as outras coisas, tenha plena convicção, todas elas estão sobre o governo de Deus. Nada que acontece surpreende a Deus. Deus, ele é soberano e Ele tem governo e controle sobre todas as coisas. Então a palavra que eu tenho para você hoje é: descansa, guarda o teu coração. Guarda o teu coração, maior é o que está em nós do que tudo aquilo que se levanta ao nosso redor. Guarda o teu coração. Existe um Deus que não se cansa, existe um Deus que não descansa, existe um Deus que Ele continua sabendo o que você precisa. Tudo que você precisa é declarar para Ele. E ontem eu falei um pouco sobre isso. Pastor, se Deus sabe do que eu preciso, por que eu preciso dizer para Ele? Porque o Evangelho só vai tocar nas áreas em que você pedir que Ele toque. Jesus só vai entrar nos lugares que você pedir que Ele entre. Por isso que Jesus diz, olha, eis que estou à porta e bato. Ele está dizendo, eu estou à porta da tua casa, eu sei do que você precisa, eu carrego aquilo que você precisa, mas eu só vou entrar se você me pedir para entrar. Jesus está diante de um homem cego e todo mundo sabia o que aquele homem precisava. Só que Jesus pergunta para ele, o que queres que eu te faça? Uma das maiores perguntas, uma das perguntas que a gente vê acontecendo em vários momentos de Jesus, quando tem encontros com pessoas que precisavam de cura, é exatamente esse: ei, o que queres que eu te faça? Eu fico imaginando talvez alguns discípulos, pessoas que estavam próximas, talvez perguntando a Jesus, é óbvio que ele precisa, ele é cego, ele é paralítico, ele é leproso, só que Jesus está ensinando um princípio para a gente: o Evangelho só vai tocar nas áreas que você reconhecer que precisa de cura. Jesus está diante de um homem com uma mão mirrada, todo mundo sabia qual era a deficiência dele, só que Jesus faz uma pergunta: ei, me mostra as tuas mãos. Aquele homem, cara, pega essa chave, essa chave ela vai abençoar você. Aquele homem poderia ter feito como a gente faz muitas vezes. Ele poderia ter tentado mostrar só a melhor parte para Jesus.
Ele poderia ter tentado esconder a sua deficiência e mostrar a melhor parte para Jesus. Quando Jesus está dizendo, mostra-me as tuas mãos, Jesus está dizendo, qual é a parte que você vai expor para mim? Quando aquele homem mostra a mão mirrada, Jesus então cura ele, e agora as duas mãos passam a ser perfeitas. Sabe, quando a gente está na presença de Jesus, irmão, a gente não precisa ter vergonha de expor para ele o que a gente está passando, sentimentos, pensamentos. Você precisa buscar em Deus a resposta que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Ei, não tem nada que você fale que surpreenda Jesus, não tem nenhum pecado que você cometa que mude o coração dele, não há nada que eu possa fazer capaz de mudar quem ele é. Quando eu peco, Jesus continua me amando. Quando eu erro, Jesus continua me amando. Quando eu estou passando por um momento difícil, Jesus continua me amando. Mesmo se em algum momento eu pensar em desistir, entenda isso, você não tem do que se envergonhar na presença do teu Pai, porque Ele continua te amando, independente daquilo que você faz. Para Jesus, você não é o que você faz, você é quem você é filho. E é por isso que Ele tem prazer em você. Quando Jesus está sendo batizado, Deus fala, esse é o meu filho em quem eu tenho o meu prazer. Jesus não havia feito nenhum milagre, Jesus ele simplesmente era quem Ele é, filho. E é aí que está o seu prazer. Cecília está comigo aqui e ela queria muito participar da live hoje. Ela falou, pai, eu quero estar junto. Eu falei, filha, não vai ter nenhuma criança lá. Ela falou, mas eu quero ir com você. O prazer da Cecília está na presença do pai. O prazer do André está porque ela é minha filha. A gente precisa entender o poder desse vínculo, o poder dessa filiação. É a tua identidade que dá acesso aos milagres que você vai viver. É a sua identidade que dá acesso às promessas que você vai viver. É a sua identidade que dá acesso à proteção que Deus te dá, mesmo em meio a um caos que possa te cercar. Porque eu posso ter confiança em meio a qualquer tipo de circunstância, porque o meu Pai tem prazer em quem eu sou. Eu sou filho, e isso é tudo que eu preciso saber. Pastor, e como é que vai ser amanhã? Eu não sei. Uma coisa eu sei, existe um Pai que me guarda. Pastor, como vai ser no próximo mês? Eu não sei, uma coisa eu sei, existe um Pai que me guarda. Eu escolhi me esconder em Deus. Eu escolhi me refugiar em Deus. Eu escolhi. Em meio a qualquer coisa que se levante, eu tenho um Pai que me protege. Eu não sei se você já percebeu isso, mas toda criança que é apaixonada pelo Pai, quando alguma coisa acontece, para o colo do Pai é o primeiro lugar que ela vai correr. Cecília, anteontem, machucou o dedinho dela na geladeira. A gente se mudou essa semana e a geladeira é nova, a porta é bem pesada. Ela foi fechar, machucou o dedinho. Quando eu cheguei em casa, eu não estava lá, mas quando eu cheguei em casa, ela veio correndo e ela veio mostrar o dedo machucado. Ela falou, pai, machuquei minha mão. Irmão, a criança sabe que quando ela precisa de ajuda, é para o colo do pai que ela precisa correr. O problema é que a religião ensinou pra gente algo completamente errado. A religião ensinou pra gente o seguinte, olha, se você estiver em pecado, se lava e depois vem para Jesus. Se você estiver errando, se conserta e depois vem para Jesus. Só que Jesus ele ensina pra gente algo completamente diferente. Jesus diz, ei, vem do jeito que você tá. E eu te amo tanto que eu não vou deixar que você permaneça como chegou. Então você vem do jeito que você está, mas eu vou deixar você do jeito que eu sempre desejei que você estivesse. Limpo, sarado, justificado, restaurado. Você não é o seu pecado, você não é a sua crise, você não é o seu momento, você não é o seu deslize, você não é o seu tropeço, você não é um momento, você é quem eu digo que você é. E é por isso que a gente precisa se prender a palavras de vida eterna. Às vezes um momento abate a gente, uma crise, uma epidemia, irmão. Epidemias sempre aconteceram, sempre foram reais, mas existe um Deus que está além de qualquer epidemia, de qualquer caos. A gente vê sobre pragas afetando o Egito desde antes da vinda de Jesus. Jesus há mais de 2000 anos atrás manifestou a redenção, só que antes dele chegar a pragas já eram comuns. Só que a gente vai ler a história do povo no Egito e a Bíblia diz que uma marca guardava o povo de todas as pragas. Uma marca guardava o povo do anjo da morte. A marca do sangue do Cordeiro sobre os umbrais da porta. Eu tenho ministrado muito sobre isso porque essa passagem, eu creio que ela fala nitidamente a respeito do que a gente está vivendo hoje. Deus dá uma direção. E é interessante porque a gente não vê Jesus revelado no Antigo Testamento, mas a gente vê Jesus implícito em todo o Antigo Testamento. A gente não vê Jesus revelado no Antigo Testamento, mas a gente vê Jesus implícito em todo o Antigo Testamento. Quando Deus está dizendo, pega um cordeiro e coloca o sangue desse cordeiro nos umbrais da porta, Ele está revelando lá atrás o que se manifestaria lá na frente.
Aquele sangue do Cordeiro que marcava os umbrais da porta era a revelação do que Jesus faria por nós anos depois. Ele está dizendo, olha, o sangue do Cordeiro na porta é a segurança de que o anjo da morte não vai entrar na tua casa. O sangue do Cordeiro na tua porta é o selo do Espírito dizendo que mal nenhum chegará à tua tenda. O sangue do Cordeiro na tua porta é a proteção de Deus dizendo, quando o anjo da morte passar, aqueles que foram marcados pelo sangue do Cordeiro não serão tocados. Irmão, entenda isso em nome de Jesus. Nós estamos debaixo de uma nova aliança, mas esse princípio não mudou. A marca do sangue do Cordeiro é a proteção que nós temos em meio a qualquer circunstância. A marca do sangue do Cordeiro é o refúgio que nós temos em meio a qualquer circunstância. Epidemias acontecem desde que o mundo é mundo. Agora, o que a gente precisa entender é que o que vai definir a saúde da minha casa, se eu vou viver promessas ou não tem a ver com as circunstâncias exteriores, mas tem a ver com a vida que existe dentro de mim. É por isso que a palavra que eu quero liberar hoje é: guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Pior do que qualquer epidemia é quando o medo se torna o senhor da nossa história. Pior do que qualquer epidemia é quando o medo começa a dizer pra gente até onde a gente pode ir. Pior do que qualquer epidemia é quando a gente dá acesso a palavras, pensamentos que começam a governar os nossos passos. Então eu não me movo mais por propósito, eu passei a me mover por medo. Eu não faço mais nada por propósito, eu comecei a fazer por medo. Eu não construo mais nada por propósito, eu comecei a construir por medo. Entenda isso, quando o medo assume o centro da tua história, cuidado, porque o medo não tem função de impulsionar você. A função do medo não é movimento, a função do medo é paralisia. Isso é muito forte, cara, guarda isso no teu coração. O medo, quando a gente para analisar o medo como algo natural, como um instinto natural, ele era necessário para o homem primitivo. O medo fazia com que o homem, quando percebia a presença de leões, por exemplo, ou predadores, ele pudesse se posicionar antes do ataque acontecer. O medo fazia com que o homem tivesse uma precaução antes de algo acontecer. Mas entenda isso, é algo completamente primitivo dentro de nós. A gente precisa entender que o medo, ele, por esse motivo de proteger você, ele nunca vai fazer com que você se mova ou avance, ele sempre vai fazer com que você paralise. Porque a função primitiva do medo é paralisia e você analisar o que está acontecendo. O problema do medo nos tempos modernos é que a gente paralisa e não consegue mais sair do lugar. Eu estava em Las Vegas, presta atenção nisso, há 3 anos atrás. Minha primeira vez naquela cidade, e teve um atentado terrorista em Las Vegas. Foi o maior atentado da história dos Estados Unidos com uma arma de fogo. Eu estava lá, no meio do furacão. Os hotéis sendo esvaziados, a SWAT chegou, helicópteros por toda parte, policiais em todas as partes. Medo, existia medo naquele lugar. E no restaurante que eu estava, na hora do atentado, entrou uma pessoa correndo, e aí todo mundo começou a se jogar debaixo das mesas. Se você olhar no meu Instagram, 3 anos atrás, você vai ver um trecho desse vídeo. As pessoas começaram a se jogar debaixo da mesa, achando que era um dos terroristas, pratos quebrando, copos quebrando, virou um pandemônio aquilo. E a segurança pegou todo mundo que estava dentro do restaurante e levou a gente para o subsolo daquele restaurante. A gente foi passando por dentro da cozinha, levaram a gente para dentro, como se fosse não era refrigerado, mas era como se fosse uma sala frigorífica. E eu nunca vou me esquecer daquela cena. No meio daquela correria, tinha uma senhora que ela paralisou. Ela não conseguia sair do lugar. A gente correndo as escadas, correndo e descendo as escadas com pressa, e tinha uma senhora paralisada. Ela não conseguia se mover. Tempos depois, quando eu fui ministrar sobre medo, Deus me lembrou daquela cena. E Deus disse: sabe, filho, o medo paralisa pessoas. Você sabe para onde você precisa ir, mas você não consegue sair do lugar. Você sabe que você precisa se mover, mas você não consegue. Sabe qual é o problema do medo? O problema do medo é que, por mais que a gente saiba o que precisa fazer, o medo não nos deixa ir até lá. O medo não tem função de movimento. O medo tem a única função de paralisia. Não deixe o medo paralisar você. Não deixe o medo dizer quem você é. Não deixe o medo governar os teus passos. Não deixe o medo dizer até onde você pode ir. Existe alguém que já definiu seus limites. Existe alguém que já escreveu a tua história. Existe alguém que zela por você, e é Ele quem dá a última palavra. Ei, a última palavra vem de Deus. A última palavra vem de Deus. Pastor, eu estou enfermo. A última palavra vem de Deus. Pastor, eu estou em crise. A última palavra continua sendo de Deus. Pastor, eu não sei o que vai ser da minha empresa. Eu não sei o que vai
ser dos meus filhos, eu não sei o que vai ser da economia, eu não sei o que vai ser. Irmão, entenda isso, por mais que você não saiba, existe um Deus que sabe. Então descansa nele, confia nele. Entrega os teus caminhos ao Senhor, descansa nele. Eu sou um pastor e há alguns anos eu tenho vivido momentos incríveis, sabe por quê? Eu estou vivendo momentos de dificuldade e desafios dentro de casa e eu preciso liberar palavras para outras casas, mas sabe o que eu aprendi? Existe algo que precisa ser uma verdade para mim. Não tem a ver com as crises que eu enfrento, mas tem a ver com como eu enfrento essas crises. Então, se eu parasse para pensar nisso, talvez eu diria, eu não posso falar para ninguém sobre paz, porque eu estou enfrentando dificuldades em casa. Mas Deus disse comigo: ei filho, você consegue experimentar paz mesmo em meio a dificuldades, e é isso que eu quero que você fale. Porque talvez alguém vai olhar de fora e vai falar: eu não consigo entender, esse cara ele é cristão, ele prega sobre milagres, mas ele passou uma internação há 3 anos atrás, ele passou dificuldades e desafios há 1 ano e meio atrás, esse cara ele está sempre enfrentando gigantes. Entenda isso, irmão, a autoridade com que eu ministro a palavra de Deus não tem a ver com a ausência dos meus gigantes, mas tem a ver com o resultado das minhas batalhas. Deus sempre derruba os gigantes que se colocam diante de mim. Deus sempre tem colocado debaixo dos meus pés os inimigos que têm tentado me confrontar. Então não analise os desafios daqueles que professam a fé, mas o resultado da fé que eles têm. Jesus diz: olha, vocês podem até não acreditar no que eu digo, vocês podem até não confiar no que eu falo, mas uma coisa é inquestionável: os meus frutos apontam para o meu Pai. Os meus frutos apontam para o meu Pai. Os meus frutos apontam para o meu Pai. Então Deus está dizendo para a gente: ei igreja, chegou a hora de vocês se posicionarem, e a fé que vocês carreguem começa agora a se tornar uma fé visível. As pessoas estão em pânico, precisam olhar para você e encontrar em você um ponto seguro. As pessoas estão com medo, precisam olhar para você e encontrar em você ousadia para continuar. As pessoas não sabem o que vai acontecer, elas precisam olhar para você e perceber no teu olhar que mesmo com tudo parecendo incerto, não existe medo governando os seus dias, não existe medo governando o teu coração. Entenda isso. Eu compartilhei essa chave alguns meses atrás. Me ajuda a convidar mais pessoas para ouvir isso, irmão, em nome de Jesus. Tem um aviãozinho aqui embaixo, clica nele, envia para pelo menos 10 pessoas. Existe alguém agora que precisa ouvir essa palavra e você vai me ajudar a alcançar o coração dela. A gente tem quase 2.000 pessoas online agora. Me ajuda a fazer essa mensagem chegar no maior número possível de pessoas. Tira um print da tela e quando a gente terminar, coloca no teu stories e fala: você precisa ouvir essa mensagem, você precisa participar desse propósito de 21 dias de oração. Sabe, eu compartilhei algo há alguns dias atrás. A gente precisa entender isso. Quando a gente fala sobre medo, quando a gente fala sobre desafios, você precisa escolher quem justifica você. Você precisa escolher quem guarda você. Você precisa escolher quem traz esperança sobre a tua casa, porque a partir do momento que você assume o controle, Deus sai do controle. A partir do momento que você começa a querer se justificar, Deus para de justificar você. A partir do momento que você tenta fazer a força do teu braço, Deus retira a força dele sobre você. Por quê? Porque Deus não vai competir para saber quem é que governa sobre você. Você que precisa dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. Eu não quero mais do meu jeito, mais do seu. Eu não quero mais na minha força, mais na tua. Eu não quero que os meus contatos sejam a minha esperança, mas o Senhor é a minha esperança. O Senhor é a minha fortaleza. O Senhor é o meu refúgio. É o Senhor quem dá a última palavra sobre a minha história. Homens podem dizer: não vai mais acontecer. O Senhor já disse: já aconteceu. Homens podem dizer: você não vai chegar lá. O Senhor disse: você vai chegar, porque eu não mudei de ideia quando eu declarei promessas a teu respeito. Eu não mudei de ideia sobre palavras que eu liberei a teu respeito. E Deus está dizendo para algumas pessoas nessa noite: ei filho, se eu não mudei de ideia sobre você, por que você vai mudar? Se eu não desisti de você, por que você vai desistir? Se eu não descartei você, por que você vai descartar promessas, palavras que eu já depositei em você? Então, quando o medo bater a tua porta, a gente precisa dizer: ei medo, você chegou tarde. Já existe alguém que ocupou o lugar principal na minha história. O Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o socorro presente na hora da angústia. O Senhor é tudo aquilo que eu preciso que Ele seja. Em tempos de doenças, muito prazer, Deus está se apresentando para alguns agora: eu sou a cura. Em tempos de crise, Deus está dizendo para alguns: muito prazer, eu sou a paz que excede todo entendimento. Em
tempos de medo, Deus está dizendo, muito prazer, eu sou a única certeza que você poderia carregar. Em tempos de epidemia, Deus está dizendo, muito prazer, eu sou o teu refúgio. Ao invés de correr de mim, quando você estiver com medo, corre para mim. Deixa eu lavar o teu coração, deixa eu lavar a tua mente com palavras de vida, deixa eu cuidar de você. Esse é o tema da mensagem de hoje e eu nem comecei a ministrar, não sei se vai dar tempo, a live só tem 1 hora. O tema do nosso devocional de hoje é guarda o teu coração, guarda o teu coração. Se você quiser participar, a gente tem um grupo no Telegram, no link da minha bio, é só você clicar nesse link e você já vai entrar automaticamente no nosso time. 21 dias que a gente tem feito de oração, e se você quiser participar do jejum também, na live 1 eu falei sobre diretrizes de como você fazer, como você mergulhar. Irmão, existe mais de Deus e eu quero te convidar a gente mergulhar junto nesse tempo. Chegou a hora da gente ativar o dom que foi depositado em nós. Chegou a hora da gente fluir debaixo de um novo tempo, uma nova unção, novos sonhos, novas palavras de Deus sendo liberadas. Existe algo novo de Deus e eu quero te convidar em nome de Jesus, mergulha nele, confia nele, descansa nele. Existe mais de Deus. Existe medo lá fora, pastor, mas o que vai definir para onde você vai não é o que está ao teu redor, mas é o que está dentro de você. Jesus disse, olha, foi depositado em você, poder de ressurreição foi depositado em você, palavras de vida foi depositado em você, uma fonte de águas vivas. Jesus encontra aquela mulher na beira do poço e ele diz, olha, se você beber da água que eu te der, nunca mais terá sede. Jesus não está falando de uma sede natural, Jesus está falando da sede que 90% da minha geração enfrenta. Existem mais pessoas morrendo por suicídio do que pessoas morrendo em todas as guerras somadas em todo o planeta. Ei, existem mais pessoas desistindo de viver do que tendo as suas vidas roubadas. É por isso que eu tenho me levantado com uma voz profética contra a depressão e a ansiedade. Eu nunca enfrentei depressão. Talvez a tua pergunta seja, por que você quer falar tanto sobre isso? Porque eu cansei, irmão, de ver pessoas ficando no meio do caminho, porque em algum momento aceitaram uma palavra de morte, ao invés de se pautar por uma palavra de vida. Ei, eu cansei e publicamente eu declaro guerra contra toda palavra de morte que vem sobre você. Eu declaro guerra sobre qualquer palavra de depressão e suicídio que venha sobre você. Ei, o inferno não vai ceifar uma geração que teve uma revelação de quem Deus é. A palavra de Deus diz aí, o meu povo perece por falta de conhecimento. Existem pessoas morrendo porque ainda não entenderam quem Deus é. E a palavra de Deus diz, como saberão se não há quem pregue? Como conhecerão se não há quem vá até lá? Por isso que a Bíblia diz, quão formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Ei, irmão, eu não consigo chegar em todas as nações, mas através dessa live, a palavra de Deus está invadindo agora quartos escuros, leitos de hospitais. Eu declaro em nome de Jesus, aonde essa palavra chegar, o fogo do Espírito de Deus aquecendo o teu coração, aonde essa palavra chegar, a vida que há no sangue de Jesus tocando você, curando você, libertando você, seja renovado em nome de Jesus, seja renovado em nome de Jesus. Eu dou uma ordem, toda palavra de morte, toda palavra contrária que em algum momento encontrou espaço no teu coração, toda palavra que em algum momento encontrou espaço em você e tem construído mentiras na tua mente, seja anulado agora em nome de Jesus. Toda palavra de depressão, todo pensamento de desistência que tem tentado dizer para você quem você é, até onde você vai, nós declaramos falido agora em nome de Jesus. Pai, nós oramos em nome de Jesus para que venha sobre cada pessoa que está ouvindo agora, Pai, um espírito de revelação para discernir quem o Senhor é e quem eles são no Senhor. Pai, palavras que foram liberadas desde o ventre da mãe vindo à tona, Pai, eu oro para que aquilo que nos traz esperança venha à nossa memória. Pai, em nome de Jesus, palavras que o Senhor liberou, Pai, desde o ventre da nossa mãe, vindo, bombardeando a nossa mente agora. Sonhos de Deus invadindo você, sonhos de Deus invadindo a tua casa, sonhos de Deus invadindo a tua família, pensamentos de paz e não de mal, pensamentos de vida e não de morte, pensamentos de cura e não de doença, pensamentos de paz que excede todo entendimento. Pai, nós declaramos em nome de Jesus o espírito de vida vindo dos quatro cantos e invadindo. Quem está me ouvindo agora, nós declaramos espírito de vida, venha sobre nós, aumenta a intensidade da tua presença, Jesus, aumenta a intensidade da tua presença, Jesus, pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, abrindo a sua boca e falando em outras línguas, abrindo a sua boca e fluindo no seu interior um rio de águas vivas. Nós declaramos em nome de Jesus, as correntes não te prendem mais, o
passado não te prende mais, o pecado não te prende mais, o medo, as doenças, as enfermidades não te prendem mais. Nós declaramos sendo envergonhadas agora todas as estratégias do inferno sobre você, contra você. Nós declaramos em nome de Jesus o teu coração sendo lavado pela água da vida. Nós declaramos em nome de Jesus o teu coração sendo blindado agora. Guarda o teu coração, confia no Senhor, descansa nele, coloca aos pés de Jesus toda a tua ansiedade, ele tem cuidado de vós. Coloca aos pés de Jesus todo o teu medo, toda a tua preocupação, toda a tua angústia, toda a tua incerteza, ele tem cuidado de vós. Descansa nele, confia nele, e o mais ele fará. Confia nele, descansa nele. Há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus. Ele nunca mudou, continua sendo o mesmo, ele nunca mudou, continua guardando você. Pastor, mas você não sabe qual é o meu passado. Irmão, Jesus sabe, ainda assim ele continua desejando escrever o teu futuro. A única pessoa que poderia te condenar escolheu morrer por você. A única pessoa que poderia te condenar, ele preferiu se entregar por você. É como aquela mulher sendo encontrada por Jesus, acusadores tentando apedrejá-la. Jesus se aproxima dela e depois de liberar uma palavra dizendo: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus olha nos olhos daquela mulher e diz: ei, mulher, onde estão os teus acusadores? A mulher olha ao redor e eles não estão mais lá. As pedras ficaram lá, mas os acusadores foram embora. Então Jesus diz: ei, eu também não te condeno, vá e não peques mais. Essa é a palavra que eu tenho para você. Eu nem comecei a ministrar, eu creio que vai dar tempo da gente ministrar ainda. Eu quero, em nome de Jesus, te convidar. Convida pessoas para ouvir essa palavra. Pessoas que talvez não vão conseguir assistir agora, mas essa live fica em 24 horas no meu Instagram. Tira um print, compartilha no teu stories. Você precisa dizer: ei, você precisa ouvir essa palavra. Essa palavra vai avivar você, essa palavra vai incendiar você, essa palavra vai tocar você. Irmão, ninguém disse que seria fácil, mas evangelho não tem a ver com facilidades, evangelho tem a ver com resiliência. O quão rápido você consegue permanecer de pé depois de algo tentar derrubar você. Evangelho tem a ver com ousadia, o quão firme você consegue permanecer mesmo quando tudo tentar falar para você desistir. Evangelho tem a ver com paz, o quão em paz você consegue permanecer mesmo quando pensamentos contrários tentam ter acesso ao teu coração. Evangelho tem a ver com milagre, não tem a ver com a lógica, não tem a ver com os diagnósticos, não tem a ver com a razão, não tem a ver com cientistas, especialistas, não tem a ver com números. Evangelho tem a ver com o poder sobrenatural de Deus subjugando a carne, o poder sobrenatural de Deus subjugando a física. Quando Pedro anda sobre as águas, basicamente Jesus está dizendo: ei, não me importo com as leis da física, fui eu quem estabeleci a gravidade quando criei os fundamentos da terra, por isso só eu posso anular a gravidade quando quiser andar sobre as águas. Ei, doenças, elas se apresentam e talvez os médicos vão dizer: não tem como acontecer. Irmão, só quem criou um corpo perfeito pode dar uma ordem para alguma doença dizendo: saia e se restabeleça a realidade quando eu criei o homem pela primeira vez. Talvez alguns vão dizer: pastor, eu tenho enfrentado momentos difíceis financeiramente. Ei, entenda, só quem criou a criação e deu pra gente frutos para que a gente se alimentasse antes que a fome existisse, pode dizer para a criação: ei, miséria não faz parte da criação inicial, não faz parte do meu plano original. Então, se você descansar em mim, as mesmas realidades que eu estabeleci no jardim, eu vou liberar sobre você. Irmão, quando o homem é criado, não havia medo, não havia morte, não havia fome, não havia necessidade de trabalhar, porque o homem não precisava plantar para colher, o homem apenas colhia para depois replantar. Quando Deus cria todas as coisas, Deus estabelece realidades em que o homem não precisa prover sobre si. Deus já proveu tudo sobre você. Agora, sabe qual é o problema? A gente está debaixo de uma nova aliança, mas enquanto a gente não entende isso, a gente quer continuar fluindo debaixo da dinâmica de uma aliança antiga. Então eu estou salvo, mas eu quero conquistar as coisas por mérito. Eu sou justificado, mas eu quero fazer por merecer aquilo que Cristo vai me dar. Eu sou comprado a preço de sangue, mas eu acredito que aquilo que eu faço,
que vai fazer com que a minha casa seja próspera. Não, irmão, não esteja debaixo de uma nova aliança, tentando fluir debaixo da dinâmica da antiga. Na nova aliança, Deus reestabelece aquilo que o pecado roubou lá no princípio. Ou seja, Jesus está dizendo, aquilo que meu Pai havia estabelecido no jardim, está novamente disponível para você hoje. Quando o homem está no jardim, havia sobre ele proteção, provisão e descanso. Quando o homem está no jardim, havia sobre ele paternidade, filiação, autoridade, governo. Quando o homem está no jardim, a voz dele era a manifestação da voz de Deus. É por isso que Deus cria todas as coisas, e na hora de nomear todas elas, Deus sai de cena. Cara, Jesus está aqui, presta atenção nisso. Na hora de nomear, Deus sai de cena. É como se ele falasse, ei, agora na hora de nomear, eu quero que você dê nome para todas as coisas, porque quando toda a criação souber que o nome dele foi você quem deu, ele vai saber que você está no controle. Entenda isso. Deus, ele não nomeia o que criou porque ele queria que a partir da criação o homem agora fosse a expressão de quem ele é. Então é como se Deus falasse, a partir de agora, a partir daqui é com você. Governe sobre todas as coisas, declare palavras sobre todas as coisas, e toda a criação vai se curvar diante do que você falar. Nomeie do jeito que você quiser, faça o que você quiser, só não toque naquela árvore. Irmão, entenda isso. Tudo que Deus nos pediu foi usufrua do que eu te dei. Só não toque naquela árvore por um simples fato. Quando você tocar, automaticamente você vai se separar de quem eu sou. Às vezes a gente olha para algumas coisas que parecem proibições de Deus, e a gente fala, cara, por que Deus me proíbe disso? Entenda, Deus só vai afastar você daquilo que pode afastar você dele. Deus só vai afastar você daquilo que pode roubar você dele. Então tudo aquilo que Deus pede para que você não faça, na verdade Deus pede por zelo. Ele está dizendo, por favor filho, não faça isso, porque se você fizer, isso vai me roubar de você. Então não faça isso, irmão, entenda isso em nome de Jesus. Tudo que Deus te pede não é porque Ele precisa, você precisa. Quando Deus diz, olha, seja generoso, traga os mantimentos para que não falte nada na minha casa, Deus não precisa da tua oferta, você que precisa, porque existe um princípio. Deus dá a semente ao que semeia. Então Deus está dizendo, ei filho, libera a semente para que o princípio que eu estabeleci desde o início se cumpra. Eu só posso dar sementes àquele que semeia. É como aquela parábola que Jesus está dizendo, olha, talentos foram dados, mas o Senhor depois de um tempo volta para ver como cada um administrou os talentos. Aquele que fez os talentos aumentarem recebeu ainda mais. Aquele que escondeu os talentos por medo de perder, até o pouco que tinha foi retirado. Jesus está dizendo, existe um princípio, e esse princípio é a lei da semeadura. Tudo aquilo que Deus te pede, Ele já tem. Na verdade, Ele só está convidando a você a se mover por princípios para receber ainda mais. Quando Deus fala, ei filho, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Irmão, entenda isso, Deus está dizendo, filho, guarda o teu coração, porque se você não guardar, eu vou perder você. É como se Ele dissesse, tudo que eu quero me certificar de que eu não vou perder você, porque o pecado me roubou de você uma vez, mas Cristo te trouxe de volta, e eu não quero perder você por nada. Ei, Deus quer liberar palavras de vida sobre pessoas nessa noite. Eu creio nisso, eu quero te convidar em nome de Jesus. Não se distrai, existe vida de Deus fluindo, irmão. Existe vida de Deus fluindo sobre nós. Existe uma rema de Deus, uma palavra revelada de Deus fluindo sobre nós. Eu quero te convidar em nome de Jesus. Confia nele, mergulha nele, deixa Ele ser Deus na tua vida, deixa Ele guardar você, deixa Ele cuidar de você, deixa Ele ser Deus, irmão, e proteger você, como a palavra de Deus diz, olha, eu quero proteger vocês como uma galinha protege os seus pintinhos debaixo das suas asas. Deus está dizendo, eu quero proteger você para que em meio a qualquer estação, circunstância, crise, medo, epidemia, você não tenha preocupação com o que está lá fora, porque você sabe que antes de tocar em você, se você estiver escondido em mim, vão ter que tocar em mim. Esse é o princípio do refúgio. Deus está dizendo, olha, isso aqui é quem você é, mas quando você se esconde em mim, agora você está protegido por quem eu sou. Antes de tocarem em você, terão que tocar em mim. Antes de tocarem em você, terão que tocar em mim. É por isso que Deus está falando, ei,
Em vão vigia o sentinela, se o Senhor não guardar uma cidade, em vão vigia. Ele está dizendo, em vão são as suas precauções, se eu não for a tua cura. Em vão é o teu esforço, se eu não for a tua provisão. Em vão é tudo aquilo que você consegue comprar, se eu não for a paz que excede todo entendimento, independente daquilo que você tem. Deus está dizendo, em vão é tudo aquilo que o homem pode fazer, se eu não for o Senhor da tua história. Eu quero liberar palavras de vida sobre você. Pai, nós declaramos vida de Deus, tocando quem está ouvindo agora essa palavra, vida de Deus te renovando o cansado, vida de Deus restabelecendo milagres, vida de Deus tocando enfermos, vida de Deus curando pessoas, vida de Deus, Pai, ministrando cura agora, se existem enfermidades, sejam hereditárias ou não, pessoas que talvez nos últimos dias tenham enfrentado dificuldades, Pai, sejam elas emocionais ou físicas, nós liberamos vida de Deus, tocando quem você é e transformando a tua história agora. Nós liberamos renovo, cura, libertação, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu vou chamar agora um convidado e eu quero te pedir, não saia daqui. Eu quero liberar algumas palavras de vida no final dessa live. Eu vou chamar agora o Marcelo Marques e ele tem ministrado uma música que tem incendiado o nosso coração aqui. Se chama Sinto Fluir. Marcelão, já fica conectado. Eu vou te chamar, você já entra ministrando. E depois que o Marcelo ministrar, eu quero finalizar essa live e não se distraia. Existe mais de Deus. E eu tenho plena convicção, Deus quer falar com você. Então abre o teu coração para Jesus entrar, irmão. Abre o teu coração para Jesus falar com você agora. Abre o teu coração. Deixa eu chamar aqui o Marcelo. Agora foi. Aproveita enquanto isso, tem um aviãozinho. Isso, fala, irmão. Como é que você tá? Fala, Varão. Tudo na Galera, paz. aqui, ó, tem um aviãozinho aqui embaixo, clica nele, envia para pelo menos 10 pessoas aí. Tá surreal o que Jesus está fazendo aqui hoje. Não perde. Continua mergulhando nesse rio. Marcelão, você está pronto aí? Pronto, vamos lá. Cara, essa música tem abençoado demais a gente, cara. Eu tô muito feliz de você estar aqui. A letra dessa música, ela é simples, mas ela é muito profética, cara. Eu quero beber desse rio, eu quero beber dessas águas. Então, deixa Deus te usar, irmão. A gente está muito feliz de ter você aqui hoje. Prazer poder compartilhar esse momento aqui com vocês, irmãos, queridos. Vamos deixar fluir o Espírito Santo aqui, tá bom? Amém. Deixa fluir, que o Espírito Santo te alcance agora onde você está, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor, sinto fluir. Aleluia. Teu rio de vida. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Nós queremos mergulhar em tuas águas, Espírito Santo. Nos leva onde queres levar, doce Espírito.
carregue, não aonde a nossa força pode nos levar, mas onde tu queres, papai. Espírito Santo, queremos beber de suas águas, inunda-nos, eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio, eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar, sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, 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 sinto fluir teu rio de vida aqui. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar, sinto fluir teu rio de vida aqui sobre a nossa geração, sobre a nossa geração. Sinto fluir teu rio de vida. Aleluia. Obrigado, irmão. Obrigado, mano. Obrigado. Tamo junto. Eu vou continuar nesse mesmo espírito. Vou orar pela galera que tá aqui. A gente se fala. Junto, Beijo, amigo. irmão. Deus abençoe. Te amo, cara. Tchau. Aleluia. Vamos orar? Eu sinto da gente orar. Eu tô incendiado por Jesus aqui, irmão. Eu tô incendiado por Jesus aqui. Se você puder, feche teus olhos onde você estiver. Sabe quando o caos se instaura, Jesus chama a gente para uma posição. E essa posição é: se coloque na posição que eu coloquei você. Não saia dela. Pastor, que posição é essa? Na posição de sacerdócio real. Aquele que tem as chaves do reino dos céus. Aquele que liga coisas na terra e elas serão ligadas nos céus. Aquele que desliga coisas na terra e elas serão desligadas nos céus. Pai, nós declaramos vida fluindo sobre quem está conectado com a gente agora, Jesus. Vida fluindo. Vida de Deus fluindo, Pai, como rios tocando enfermos, como rios tocando pessoas com medo, como rios tocando pessoas cansadas, como rios invadindo agora, Pai, leitos de hospital, Pai, como rios de muitas águas, invadindo agora, Pai, ambientes de depressão, ambientes de desesperança, Pai, como rios de muitas águas, nós declaramos, Jesus, e nós já sentimos esse fluir, Pai, Pai, eu sinto no meu espírito pessoas agora sendo tocadas e mãos sendo aquecidas, você vai sentir algo queimando no teu coração, pessoas que têm chamado missionário, Deus vai começar a soprar nome de nações sobre você, pessoas que têm enfrentado confusão, Deus vai começar a mostrar claramente, nitidamente as portas que você precisa entrar, os lugares que Deus quer que você esteja. Sabe, tem muita gente frustrada porque nós permanecemos em lugares que deveríamos passar e nós passamos por lugares que deveríamos permanecer. Sabe, Provérbios diz: o sábio discerne o tempo, o modo de todas as coisas. Deus quer dar discernimento para você não se paralisar e você não recuar, para você não olhar aquilo que está ao teu redor e deixar que isso defina o que você vai viver. Você não vai parar, você não vai desistir, você não vai recuar. Você é quem o seu pai diz que você é, você pode o que o seu pai diz que você pode. Você não é um erro, sabe? Por mais que, ouve isso, talvez alguém que esteja me ouvindo, em algum momento ouviu dos seus pais dizendo: você é um erro.
você foi um engano, você aconteceu por um descuido. A palavra de Deus diz lá em João que nós não nascemos pela vontade da carne, nem pela vontade do sangue, mas pelo desejo do próprio Deus. Você foi nascido de Deus, desejado por Deus, desenhado por Deus. E porque na minha gênese eu sei que Deus me desejou, eu sei que no meu presente, no meu futuro, eu sei que o mesmo Deus que me desejou vai me proteger também. Deus desejou você, Deus desenhou você, Deus estabeleceu promessas sobre você, Deus estabeleceu palavras sobre você, Deus estabeleceu um firme fundamento. E essa palavra de Deus para nós é: você não está sozinho. Pode uma mãe que amamenta esquecer do seu filho, mas eu, todavia, jamais me esquecerei de você. Deus está dizendo: eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Ei, eu estou finalizando daqui a pouco essa live, mas eu quero te lembrar: você não está sozinho. Você não está sozinho. Você não está sozinho. O salmista diz: mesmo que eu ande por um vale de sombra e morte, mal nenhum eu temerei, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Mesmo que eu ande por um vale de sombra e morte, jamais eu temerei, porque tu estás. A palavra está dizendo para a gente: olha, a minha segurança não é o lugar que eu passo, mas quem passa comigo. É por isso que a palavra diz: olha, mesmo que eu ande por um vale de sombra e morte, ou seja, geografia, está falando a respeito de uma realidade. Ele está dizendo: nada temerei, porque tu estás comigo. Irmão, se a gente fosse traduzir numa linguagem bem clara, o que a palavra está dizendo é: não tem a ver com o lugar que eu vou, não tem a ver com os gigantes que se levantam, com as circunstâncias que eu passo, não tem a ver com a altura das ondas ou com a força dos ventos, tem a ver com quem está comigo no barco. Porque Jesus está comigo, tudo vai bem. Porque Jesus é o meu Senhor, tudo vai bem. Porque Jesus é o meu pastor, nada terei falta. Porque Jesus é o meu pastor, Ele me faz caminhar em pastos verdejantes, Ele me leva às águas tranquilas. Porque Jesus é o meu pastor, o medo não tem espaço dentro de mim. Porque Jesus é o meu pastor, a morte não me governa mais. Porque Jesus é o meu pastor, tudo vai terminar bem. Eu quero finalizar essa live dizendo isso aí: tudo vai ficar bem para aqueles que encontraram em Jesus refúgio. Pastor, não é muito triunfalista? Eu gosto sempre de falar sobre isso, porque eu ouvi uma vez alguém dizendo: isso é um evangelho com açúcar. Irmão, desculpa, mas não foi doce o que Jesus passou na cruz, mas é doce aquilo que eu recebi depois dela. Não foi doce o que Jesus sofreu no Calvário, mas é doce aquilo que nós recebemos, mesmo sem merecer. A Bíblia diz que Jesus, ele estava angustiado, existia uma angústia mortal sobre ele, saía sangue dos seus poros. Ei, não foi doce o cálice que ele tomou no meu lugar, não foi doce o jugo que ele recebeu no meu lugar, não foi doce a lança que foi enfiada na costela dele, não foi doce aquilo que ele enfrentou, mas é doce aqueles que recebem de Jesus a água da vida. É doce aqueles que recebem de Jesus aquilo que não mereciam receber. Ei, irmão, favor quer dizer graça, graça quer dizer favor imerecido. Você não merecia, mas Ele desejou te dar. Você não merecia, mas Ele desejou fazer. Você não merecia, mas Ele desejou. Então, a próxima vez que o teu pecado tentar dizer quem você é, ou reclamar, ou questionar os lugares que você ocupa em Deus, você precisa virar para Ele e falar: ei, reclama com quem me colocou aqui. Quando alguém tentar te confrontar na autoridade que Deus te deu, nos lugares que você ocupou, você precisa se virar e dizer: ei, questiona quem me colocou aqui. Eu fui estabelecido como cabeça e não como cauda. Eu fui chamado por Deus para apontar o caminho e não o pecado. Nós fomos chamados por Deus para liberar cura aos enfermos. Nós fomos chamados por Deus para liberar destino aos confusos. Então você precisa entender: esses sinais seguirão aos que crerem. Deus está dizendo: ei, filho, apenas creia, confia e descansa, e os sinais seguirão você. Apenas creia, confia e descansa, e os sinais correrão atrás de você. Apenas creia, confia e descansa, e os sinais é que irão atrás de você. Tem muita gente cansada tentando conquistar aquilo que a cruz já conquistou. Tem muita gente cansada tentando se justificar e merecer aquilo que você jamais mereceria. Deus está dizendo: para de tentar merecer, você nunca conseguiria. Para de tentar fazer a tua força, porque não tem a ver com você. Apenas descansa naquilo que eu preparei e toma a tua parte na herança. A palavra de Deus diz: olha, agora nós somos herdeiros de Deus e
co-herdeiros com Cristo, ou seja, a conquista que eu tenho não tem a ver com aquilo que eu posso conquistar, mas a conquista que eu tenho foi estabelecida na cruz, tem a ver com aquilo que eu só posso receber. Irmão, Deus, Jesus está dizendo para pessoas: receba hoje. Receba hoje. Receba batismo com fogo. Receba hoje o teu coração sendo aquecido. Receba hoje a cura que você precisa. Receba hoje uma palavra de esperança. Ei, receba hoje, como aquele profeta diante do vale de ossos secos. Por acaso esses ossos podem voltar a viver? Deus fala: abre a tua boca e profetiza, e eles voltarão a viver. Então o profeta se coloca diante de um vale de ossos secos. Tudo que havia era sequidão e morte, mas ele abre a boca dele e começa a declarar: ei, ossos, voltem a viver. E a palavra de Deus diz que ossos se unem com ossos, juntas medulas, agora tecido começa a se formar, sangue começa a ser gerado, e a Bíblia diz que o que se ouve é um barulho de ossos sendo restaurados. O que se ouve é o barulho de um exército sendo colocado de pé. Ei, entenda isso, irmão. Existe um barulho, mas a Bíblia diz que ainda não havia vida sobre ele. Se você for ler essa passagem criteriosamente, a Bíblia diz que depois que os ossos se conectam, depois que a carne é regenerada, depois que eles estão de pé, Deus diz: agora então sopra sobre ele o Espírito para que haja vida. Cara, isso é muito forte. O que Jesus está ensinando para a gente, o que Deus está ensinando para a gente é: por mais que eles estejam de pé, ainda não há vida sobre eles. Sabe qual é o princípio que Deus está ensinando para a gente? Estar de pé não significa estar vivo. Estar de pé não significa estar vivo. Existem muitas pessoas que estão de pé, mas ainda não experimentaram a água da vida. Existem muitas pessoas que estão de pé, mas ainda não experimentaram a vida que eu tenho para você. Então Deus diz: olha, o exército está de pé, então agora sopra sobre eles o Espírito para que haja vida. Ei, deixa eu liberar sobre você: não há vida onde não há liberação do Espírito. Não há vida onde não há preenchimento do Espírito. Não há vida onde não há revestimento do Espírito. E eu vou finalizar aqui, irmão, mas pega essa chave. Lá em Atos 2, o que acontece é um revestimento de poder. Você sabe por quê? Porque quando aceitaram Jesus, eles então agora estão com uma nova veste. Eles foram vestidos de Cristo. É por isso que quando Deus olha para aqueles que estão em Cristo, não vê mais o teu pecado, mas vê Jesus em você. Você recebeu uma nova veste, recebeu uma nova vida, recebeu um novo nome, recebeu uma nova cobertura do sangue do Cordeiro. Você recebeu cura, recebeu novas sandálias sobre os seus pés, um novo anel no seu dedo, uma nova aliança foi feita. Agora entenda isso. Em Atos 2, a Bíblia diz que houve um revestimento. E você sabe o que significa um revestimento? Significa aqueles que já estavam vestidos, agora foram revestidos. Ou seja, uma nova porção do Espírito foi derramada. Por que Pedro, antes de Pentecostes, antes de Atos 2, corre quando vê Jesus sendo entregue? Porque Pedro estava vestido da palavra da vida, mas ainda não estava revestido de poder e autoridade. Então a Bíblia diz que depois de Atos 2, Pedro se levanta, existe uma multidão, os homens estão questionando, dizendo que aqueles homens estavam embriagados, aqueles homens estavam bêbados. Então Pedro se levanta com ousadia, revestido de poder, e ele prega e milhares de pessoas se convertem. Qual é a diferença entre Pedro antes de Atos e Pedro depois de Atos? O Pedro que foi vestido de Jesus, agora foi revestido do poder do Espírito. Existe revestimento de poder disponível. Existe revestimento de poder disponível. Existe revestimento de poder disponível. E Jesus está dizendo: olha, aquele que tem sede, beba. Aquele que tem fome, coma. Aquele que tem ouvidos, ouça. Aquele que tem olhos, veja. Aquilo que o Espírito diz à igreja. Ei, existe poder para liberar cativos sendo disponibilizado agora. Se você quer mais de Deus, irmão, mergulha. Existe poder sendo disponibilizado para aqueles que querem mais revelação da palavra. Se você tem sede, beba. A palavra de Deus diz que Deus dá sabedoria livremente àqueles que a pedem. Deus dá sabedoria livremente àqueles que a pedem. Pastor, como eu posso ter mais fé? Ouvindo mais a palavra. A palavra de Deus diz que nós recebemos uma nova porção de fé quando ouvimos a palavra. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, eu quero finalizar essa live dizendo: aquilo que você precisa, Deus já depositou em você. Aquilo que você deseja,
Deus já depositou em você a autoridade para fluir, liberdade para fluir, ousadia para alçar novos voos, alcançar novos lugares em Deus, experimentar algo novo. Ei, você que quer Jesus, eu quero te fazer um convite, feche teus olhos, aonde você estiver, se você está ouvindo agora ao vivo, ou se você está ouvindo pelo podcast anos depois, se você quer Jesus agora, feche teus olhos e faça essa declaração de fé junto comigo. Declare: Jesus, eu abro o meu coração para você entrar e nunca mais sair. Jesus, eu reconheço que o Senhor é o meu único e suficiente Salvador. E eu aceito hoje uma nova realidade. E eu recebo hoje uma nova natureza para viver os melhores dias da minha vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amém. Você que quer reconhecer Jesus como teu Salvador agora, ou você que talvez faz parte da igreja, mas você está cansado, irmão. Você que talvez está cansado, eu quero te fazer um convite. Terminando agora essa live, eu fiz um post ainda há pouco. Vai lá e coloca o teu nome. Eu quero Jesus na minha vida, eu aceito, eu reconheço Jesus como meu Salvador. Você que foi batizado com o Espírito Santo, compartilha lá: eu fui batizado com o Espírito Santo hoje. Envia essa live para mais pessoas. Sabe, tudo que eu quero te pedir, irmão, eu estou fazendo isso aqui por um chamado. Eu não estou ganhando nada em estar aqui cansado, depois de um dia inteiro fazendo inúmeras coisas, ministrando. A gente está começando esse propósito de 21 dias de jejum e oração, porque eu sei que essa palavra vai mudar histórias para sempre. E tudo que eu quero te pedir é: faça essa palavra chegar onde ela precisa. Envie essa palavra para mais amigos. Compartilha com pessoas da tua família. Os grupos que você está do Facebook, do WhatsApp. A gente compartilha tantas coisas. A gente compartilha informações sobre o coronavírus. A gente compartilha informações sobre times de futebol que a gente torce. Jesus está dizendo para a gente: ei, que tal falar mais de mim? Que tal convidar pessoas a experimentarem aquilo que você está experimentando? Que tal você não ter mais vergonha de falar de mim? Ei, compartilha a vida, irmão. Seja um semeador da palavra, seja um semeador de esperança. Eu quero te convidar, se você quer fazer parte disso, vem para o nosso time também. No link da minha bio no Instagram tem um link do nosso time do Telegram. Então, clicando lá, você vai entrar no time. Eu compartilhei ainda há pouco um devocional. Eu estou compartilhando agora, daqui a pouquinho, o devocional do próximo dia para você mergulhar também. Então, em nome de Jesus, guarda essa palavra. Não deixe esvair aquilo que Deus tem depositado na sua mão. Deus vai liberar nos próximos dias palavras de vida, liberações do céu, vai ativar o dom que em você foi depositado. Deus vai te dar direções. Então, não perca aquilo que Deus está depositando sobre você. A gente toda quinta-feira está junto aqui no canal da Lagoinha Miami, nosso culto online. Eu vou estar pregando nessa quinta uma palavra de esperança. O culto é às 8 da noite aqui de Miami, 9 da noite no Brasil. Não perde essa oportunidade. E amanhã, 10 da noite, horário do Brasil, eu vou estar aqui transmitindo uma live pelo meu canal do YouTube. A gente vai estar compartilhando essa série de lives que tem sido incrível. E logo em seguida, pelo Instagram, a gente está aqui à meia-noite, horário do Brasil também. Ora por mim quando você puder, para Deus renovar minhas forças. E eu estou muito feliz com tudo que Jesus tem feito. Cada testemunho de milagre, cada testemunho de cura, você faz parte disso. Então eu estou correndo agora lá para o post, para ler a tua mensagem, para a gente comentar e conversar junto lá. Então, por favor, se você puder, a única coisa que eu te peço, faça essa mensagem chegar nas pessoas que ela precisa chegar. Seja um canal de esperança, seja alguém que semeia esperança no meio de um tempo em que tem tantas pessoas semeando caos e medo. Seja alguém que compartilhe esperança com quem precisa. Deus te abençoe, eu amo você e amanhã a gente está junto. Eu tenho certeza que você vai ao longo desses dias compartilhar testemunhos. Você vai dizer: Jesus mudou a minha história nesses dias. Jesus retirou pensamentos e confusão que eu tinha. Jesus retirou medos que eu carregava. Jesus mudou a minha história. Seja bem-vindo ao novo. Seja bem-vindo aos melhores dias da sua vida. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Valeu!